Graça e paz, meus queridos amigos, amados irmãos, sejam muito bem-vindos de volta ao Cristianos Podcast. No episódio de hoje nós vamos ter uma reflexão sobre a busca pelo discernimento espiritual. Esse estudo fica localizado entre os capítulos número 5 ao 7, verso 1. Esse estudo também é baseado na revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. O título dessa revista é Corpo e Unidade. Leiamos então o que nos diz as Escrituras. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadindo os homens que somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no corpo. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri, no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o mistério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido,
na palavra da verdade, o poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios, alegra-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição falo-vos, como a filhos. Dilatai-vos também vós. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Paulo usa nessa seção, nesses textos que nós lemos, o tema tribulação, para expressar a sua ideia de que o crente precisa estar com seus olhos abertos para o mundo espiritual e não para o mundo carnal. E as tribulações utilizadas por Paulo são daquelas bem pesadas, as que levam à morte. Para Paulo, o crente tem que reagir com fé às questões que lhe parecem à frente, pois o crente verdadeiro sabe que a morte não é o fim de tudo, mas crê na vida após a morte carnal. Diante da tribulação é necessário ainda coragem produzida pela fé no coração do cristão. Nos versículos 6 e 8, ele pede bom ânimo. Ele poderia ter escrito no verso 6 e pronto. Mas a repetição disso, no verso 8, mostra a importância que Paulo dá ao bom ânimo. Sim, tudo pode estar péssimo, mas se temos os olhos espirituais abertos e olhamos para o alvo certo, teremos bom ânimo, pois sabemos que o Senhor está conosco. No capítulo 5, nós vamos começar a observar a nossa habitação celestial. No capítulo 5 de 2 Coríntios, versos 1 ao 10, vemos Paulo falando da morada celestial, da importância do cristão não perder o foco. Paulo mostra que precisamos estar com os olhos espirituais abertos e olhando para o lugar certo. Paulo nos mostra 3 tipos de consolo espirituais dados por Deus diante das dificuldades passadas pelo crente em vida. E quais são elas? Nos versos 1 e 2 teremos um corpo celestial. Nos versos 4 e 5 temos o Espírito, a garantia da nossa ressurreição. No verso 8, correr significa partir para a presença de Cristo. Vejamos então um pouco sobre esses versos 1 e 2. Teremos um corpo celestial. Paulo faz um paralelo entre casas daquela época com uma morada nos céus, edifício e habitação terrena. Um dos ofícios de Paulo era consertar tendas e coisas de couro de outras casas e tudo mais. Paulo usa o seu conhecimento profissional e suas lutas como apóstolo para mostrar aos coríntios a importância das coisas espirituais. Paulo vai falar da importância de pormos os nossos olhos no lugar certo, no verso 1.
Paulo mostra que mesmo que a casa caia, temos uma casa eterna com Deus. Ou seja, precisamos sempre olhar para as coisas de Deus, mesmo em meio a tragédias. Para vivermos corretamente, temos que ter Deus à frente de tudo. E mesmo em meio às lutas e perdas, estar tranquilos por meio da fé que vem de Deus. Paulo expressa sua visão de como vivemos aqui no verso 2. Fala que gememos aqui na terra, que, além de transitório, é sofrido, mas após a morte física, teremos, enfim, a verdadeira paz. Se avançamos um pouquinho mais nos versos 4 e 5, nós vamos observar que temos o Espírito, a garantia da nossa ressurreição. O desejo por ser aperfeiçoado, Paulo nos mostra lá no verso 4 que queremos ser revestidos da glória de Deus. O desejo do homem não é por descansar, mas sim por se reencontrar com o Pai. O nosso corpo também ressuscitará. Havia alguns grupos que pregavam que deviam estar nus para demonstrar desapego à vida terrena. Compreendemos bem isso ao lermos os versos 3 e 4. Mas o que Paulo nos mostra aqui não é a roupa que importa, não, mas a vida, o desejo de servir a Deus, o desapego das coisas terrenas e o olhar aprofundado para as coisas espirituais. No verso 5 nós vamos ver o penhor. Paulo nos fala do penhor do Espírito. E o que isso quer dizer? Penhor é quando você deixa algo como garantia de pagamento. Poderíamos falar com um termo mais atual. Ao invés de penhor, poderíamos falar como uma entrada, uma primeira parcela. Enfim, é para que se entenda que ali ele está falando que há uma parcela primeira como garantia, algo como garantia de que o pagamento terminará de ser feito lá na frente. E o que Paulo nos diz que é a garantia é o Espírito. O Espírito está como garantia da nossa salvação. Nele temos confiança de que voltaremos para o Pai e que o nosso corpo será ressuscitado também. Morrer significa partir para a presença de Cristo. Verso 8. Paulo literalmente fala da preferência à morte com Cristo do que se apegar às coisas do mundo. Se voltarmos no verso 7, veremos que Paulo fala que andamos pela fé e não por aquilo que vemos. Juntando os dois versos, vemos que Paulo enfatiza a importância de vivermos verdadeiramente pela fé e de estarmos tranquilos quanto à perseguição e morte, uma vez que morrer nos é lucro, pois estaremos com o Senhor. O ministério da reconciliação. Esta parte fica no capítulo 5, no verso 11, até o capítulo 6, verso 2. Paulo aqui mostra a importância do Evangelho e dos evangelistas. A mensagem do Evangelho é de que Deus preferiu descer e se fazer com um de seus adoradores, e por meio de seu sacrifício, ele religou o homem a Deus. Agora basta o homem crer somente no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Crer nele como a única verdade, o único caminho para se chegar a Deus. Nos versos 11 e 12, nós podemos dar como um subtítulo persuadir. Aqui, persuadir é mostrar ao homem o caminho a seguir, é pregar o Evangelho, levar o homem ao arrependimento. Paulo mostra aqui o que é o seu ministério, levar a palavra. No verso 12, Paulo fala que não está preocupado em se reapresentar, mas sim em fazer o povo se gloriar através do ministério dele. Agora, por que isso? Porque muitos viviam de aparências, como nos dias de hoje, inclusive. Muitos precisavam de cartas para serem apresentados, mas só os fiéis ao Senhor tinham que demonstrar de ministério. Os apóstolos e os seus discípulos tinham um ministério a ser provado, enquanto os outros viviam apenas de aparências. No verso 13 do capítulo 5, poderíamos dar como um subtítulo louco. Muitos, naquela época, diziam que Paulo havia enlouquecido. Há controvérsia sobre os motivos, mas o mais provável é que seja pela dificuldade de se entender o que Paulo fala. Temos Pedro, em sua carta, falando da dificuldade em se entender Paulo, mas dando validade ao que ele ensina, lá em 2 Pedro 3,15.
Também pode ser pelo excesso de trabalho, ou quem sabe, o combinado das duas coisas. Fato é que muita gente falava que Paulo havia enlouquecido. Por isso ele trata da questão da loucura e da sanidade nesse versículo. Se avançarmos um pouquinho mais, podemos observar que Paulo fala que a morte de Cristo é para todos. Paulo fala que aqueles que vivem, ou seja, os cristãos, não vivem mais por si, mas para Cristo. O que Paulo trabalha aqui é na importância de o cristão saber que não vive mais para si mesmo, mas vive para Cristo. E viver para Cristo é viver com a necessidade de pregar o Evangelho, de seguir as ordenanças, de seguir o grande chamado, a grande comissão dada por Cristo a todos. Então poderíamos dar um subtítulo aqui como persuadir, persuasão. É isso que o todo crente é chamado a fazer. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não podemos mais viver como sempre vivemos. Agora vivemos para Cristo. E para vivermos para Cristo, precisamos pregar o Evangelho, sermos verdadeiramente discípulos. E continuando ainda nesse tema, Deus chama os seus para levar o Evangelho. Aqui no capítulo 5, verso 16 ao capítulo 6, 2. No verso 16, nós vemos Paulo falando um pouquinho sobre sua própria experiência. Paulo fala no verso 16 sobre a sua experiência antes de se converter, ou seja, ele via Jesus como um homem mortal, perseguia os seus discípulos, até que se converteu e hoje conhece a verdade. E agora, Paulo defende Cristo e prega a sua mensagem é contra qualquer um que diga que Cristo é um homem, simplesmente morreu e não ressuscitou. Pois Cristo sim morreu, Cristo sim ressuscitou, Cristo sim é o Deus vivo, o Deus Filho, que desceu para nos salvar, para morrer em sacrifício, sem pecado algum, mas morrer em sacrifício por todos os pecadores que se arrependessem e crescem na mensagem da cruz, que Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. No verso 17, assim como ele mesmo se tornou uma nova criatura, todos serão. O passado ficou lá no passado, ficou para trás. Deus perdoa todos os pecados passados. Agora viva um novo, viva a nova vida com Cristo. Obviamente que Deus perdoa os passados e os futuros. Deus perdoa todos os pecados. Mas aqui Paulo fala só dos passados, pois compara a sua vida antiga e a sua nova vida após a conversão. Em paralelo a isso, ele mostra a importância de, ao nos convertermos, lutarmos para ter verdadeiramente uma nova vida. Uma vez que nos convertemos, não podemos viver a vida antiga. Precisamos buscar algo novo, buscar viver o novo. Então o que Paulo está mostrando aqui não é que Deus não perdoa os pecados futuros, mas que nós somos perdoados dos nossos pecados passados. Precisamos lutar para viver daqui para frente uma nova vida, uma vida com Cristo. Viver uma vida de discípulo, de seguidor de Cristo, de servo de Cristo, um pregador da palavra. É isso que está sendo dito aqui nesse verso 17. Nos versos 19 ao 20, nós vemos que Cristo é a reconciliação. Deus não levou em conta os nossos pecados, mas nos deu Cristo como reconciliador entre Deus e os homens. Mas Deus confiou a nós homens a mensagem desta reconciliação. Não cabe aos anjos pregarem o Evangelho, não cabe ao próprio Cristo descer e pregar o Evangelho, cabe a nós, homens, seus servos, homens e mulheres, servos e servas do Senhor. Cabe a nós essa missão de pregar o Evangelho. Deus faz o seu apelo por meio de nós, ou seja, nós somos instrumentos de Deus. Somos nós que somos usados por Deus. Nós somos o plano de Deus para levar essa mensagem da reconciliação para aqueles que ainda não são reconciliados. É através de nós. Precisamos ter essa consciência da necessidade de pregar a palavra de Deus. Por que me abandonaste? Quem lembra dessa fala de Cristo na cruz?
Aqui no verso 21 do capítulo 5 de 2 Coríntios, nós conseguimos compreender o porquê. O verso 21 nos esclarece. Jesus simbolizou o pecado de toda a humanidade na cruz. Jesus carregou sobre si todos os pecados na cruz. Então, por um tempo, o Pai se afasta de Cristo, pois ali era pecado. Não podiam estar juntos, convivendo. Cristo, mesmo sem pecado, pegou para si, como uma esponja pega a água, Cristo pegou para si o pecado da humanidade, dando agora acesso a Deus Pai, através do seu sacrifício, bastando ao homem somente crer nesta mensagem, crer no sacrifício de Jesus Cristo. Basta ao homem somente isso. No capítulo 6, no verso 1 e 2, vemos que Paulo diz para não recebermos a graça em vão. Não receba a graça salvadora e fique quieto em seu lugar. Não seja um ouvinte, não seja um espectador, nem seja um mero participante de um grupo, de uma igreja. Não. Seja um servo verdadeiro, um pregador, seja aquilo para que foste chamado, um portador da mensagem da reconciliação de Deus com os homens. Você tem um chamado de pregar o Evangelho. Você tem esse chamado. Exerça-o. O sofrimento de Paulo, capítulo 6, verso 3, ao capítulo 7, verso 1. Várias acusações foram feitas contra Paulo neste trecho, principalmente entre os versos 3 ao 13. Vemos Paulo se defendendo e dando provas de sofrimento e de ser um verdadeiro embaixador de Cristo. Com isso, ele queria que os coríntios compartilhassem de tudo com ele, e também que tivessem material em que se embasar e defender o ministério do apóstolo Paulo diante dos falsos apóstolos daquela época. Nos versos 3 ao 4, Paulo fala que não dá nenhum motivo para que desacreditassem nele ou em seu ministério. Pelo contrário, Paulo mostra no verso 4 que o sofrimento pelo nome de Cristo é um indicativo de verdadeiro embaixador de Cristo. Paulo está mostrando que ser um sofredor pelo nome de Cristo é um indicativo de verdadeiro embaixador. É um indicativo de que aquele homem realmente segue a Cristo. Porque naquele tempo, ser um pregador, ser um apóstolo, já era motivo de perseguição. Ali já havia o começo de perseguição aos crentes, aos pregadores do Evangelho. Os apóstolos passaram por isso. Muitos cristãos da primeira igreja, do primeiro século, e até os dias de hoje, muitos são perseguidos simplesmente por professarem a fé em Jesus Cristo, por seguirem o Evangelho, simplesmente por isso. E é isso que Paulo está dizendo aqui, que isso é um indicativo, ainda mais naquela época, um indicativo verdadeiro de ser um embaixador de Cristo. Nos dias de hoje também, principalmente nos países perseguidos. É um indicador de ser verdadeiramente crente, verdadeiramente convertido, verdadeiramente embaixador de Cristo. Nos versos 5 e 6 do capítulo 6, Paulo lista uma lista de provações, como prisões, açoites, jejuns e noites sem dormir. Paulo está demonstrando aqui, nesse trecho, uma característica do verdadeiro servo de Cristo daquela época. Mas, em paralelo ao sofrimento, ele traz pureza, conhecimento, paciência, bondade, tudo isso no Espírito Santo e no amor de Deus. Paulo lista aqui uma série de dificuldades que um servo passava naquele tempo. Complementando a seção anterior, do versos 3 ao 4, ele vai listar uma série de dificuldades e, em paralelo, ele traz coisas boas que o Espírito Santo de Deus dá ao servo de Deus. Nos versos 7 ao 10, vemos Paulo mostrando as oposições em que os servos vivem, como ser enganadores, mas terem a verdade. E passamos por isso hoje em dia, onde muitos dizem que somos enganadores, como se estivéssemos morrendo, mas temos vida. Às vezes estamos entristecidos, mas ao mesmo tempo alegres. Ou seja, o mundo não nos vê com bons olhos.
mas somos o inverso do que querem nos taxar. E nenhuma das dificuldades impostas pelo mundo podem nos paralisar. É isso que Paulo nos mostra aqui nessa sessão. Não podemos ser paralisados por aquilo que o mundo diz que somos. Pelo contrário, precisamos caminhar e ir muito mais além, porque temos a verdade, temos a verdadeira alegria, temos tudo que há de bom conosco. Deus, o maior presente já nos foi dado, o Senhor Jesus Cristo. Tudo que há de bom está conosco, mesmo que passemos por dificuldades. Nos versos 11 ao 13 do capítulo 6, vemos que Paulo fala abertamente com os coríntios, mas que eles não se abrem por completo com Paulo. Ou seja, Paulo fala de tudo, Paulo se abre, Paulo ama, mas a igreja de Corinto tem um pouco de dificuldade de retribuir da mesma forma. Paulo chama a igreja para estar junto do seu ministério. No verso 12, Paulo fala que dá afeto à igreja, mas a igreja não devolve esse afeto plenamente. Paulo fecha esse trecho, a carta pedindo que a igreja também abra o coração para ele, também distribua amor para ele. Paulo distribuía o seu amor, Paulo demonstrava o seu amor, mas a igreja tinha um pouco de reservas em fazer o mesmo. E aí nós vamos entrar então na última sessão do nosso estudo, que é a advertência à idolatria. Paulo vai fazer um chamado à santidade. Paulo vai chamar a atenção para não se misturar com coisas mundanas. Nos versos 14 ao 16 do verso 6, Paulo fala sobre o jugo desigual. Se observarmos em 1 Coríntios, há uma seção lá que Paulo fala para que um cônjuge não abandone o outro por ter se convertido. E num estudo que foi dado na igreja há algum tempo, falei sobre essa seção onde diz que o cônjuge não deve abandonar o outro por ter se convertido. E lá falei que aquela fala era somente para casos de novos convertidos. E agora, no verso 14, propriamente dito, é que Paulo vai falar sobre o jugo desigual. Paulo fala para ninguém se pôr em jugo desigual. Mas o que é não se pôr em jugo desigual? É não se casar com um descrente. Não ter intimidade com um descrente. Intimidade aqui que eu quero dizer é ter aquele amigo confidente, um conselheiro, alguém bem próximo que não seria capaz de lhe dar instruções e sabedorias vindas de Deus, mas apenas sabedorias vindas do mundo. Então aqui, jugo desigual vai além de não se casar com uma pessoa que não seja cristã, vai também naquela amizade tão íntima que você tem com um amigo, com uma amiga, onde confidencia as coisas, onde você busca essa pessoa para ser aconselhado. Você precisa estar perto de pessoas crentes. Você precisa estar perto de pessoas que sejam do mesmo time que você participa. Não dá para misturar as coisas. Não dá para juntar o puro com o impuro. E nos versos 15 ao 16, nós vamos ver exatamente isso, onde Paulo vai falar sobre pureza e impureza. Paulo continua falando sobre o jugo desigual, mas ele está aprofundando nesses versos essa ideia do jugo desigual. Paulo vai falar em que harmonia pode haver entre Cristo e Belial em algumas versões. Bem lembrar que nas versões que estão com o nome Belial, esse Belial quer realmente dizer o nosso inimigo. Então, que harmonia pode haver entre Cristo e o inimigo das nossas almas? Que harmonia pode haver entre um cristão e alguém que serve ao inimigo? Não pode haver. E Paulo vai além desse pensamento. Que acordo há entre Deus e os ídolos? Não há qualquer acordo entre o templo de Deus e a idolatria, os falsos deuses. E nós somos templos
de Deus. Nós não podemos ter qualquer harmonia com os adoradores dos falsos deuses, com os adoradores do inimigo. Não podemos ter harmonia, porque somos templos do Espírito. Somos templos de Deus. Nos versos 17 e 18, nós vamos ver Paulo chamando a pureza. E agora vemos Paulo chamando os crentes para se separarem dos descrentes e de suas vidas pagãs. Isso não significa que não podemos ter amizades com não crentes, mas que devemos ter uma certa separação deles e do estilo de vida deles, para conservar a nossa fé. No verso 18 diz: serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas. O que Paulo está querendo dizer aqui, nesse trecho citado, é que o relacionamento mais próximo, mais íntimo, deve ser somente entre os filhos de Deus, e não entre os filhos de Deus e as criaturas. Paulo está nos chamando para vivermos uma vida íntima com os crentes, e não íntima com os descrentes. E para encerrar, o verso 1 do capítulo 7 nos mostra promessas e purificação. Paulo encerra essa seção da carta falando das promessas de Deus. Paulo chama todos os crentes a aperfeiçoarem a santidade. Chama todos a se purificarem. Ele também chama todos a se descontaminarem das coisas mais deste mundo e buscar somente as coisas de Deus. Se afastar um pouco das coisas ruins deste mundo e buscar a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está nos chamando nesse trecho da carta, para buscarmos o discernimento espiritual, para buscarmos intimidade com Deus, para buscarmos as coisas do alto. É isso que o apóstolo Paulo está nos chamando a fazer. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Sejam bons meninos, boas meninas, amiguinhos e amiguinhas de Jesus. Tchau, tchau e até a próxima!